A plataforma estava deserta. Um vento frio uivava lá fora. As luzes fluorescentes piscavam, lançando sombras sinistras. No relógio da estação, 23h59. Arthur andava impaciente, esperando o último trem da noite. O trem chegou, sibilando e fumegando. Arthur entrou no vagão quase vazio. A luz era fraca, criando um clima de suspense. O trem começou a se mover, levando Arthur para o desconhecido. O trem seguia seu curso, adentrando a noite escura como um café sem açúcar. A paisagem lá fora era invisível, engolida pela escuridão. Dentro do vagão, o silêncio era interrompido apenas pelo rangido do trem nos trilhos. Arthur observava os outros passageiros, tentando decifrar suas histórias. Uma mulher idosa cochilava em um canto, embalada pelo movimento do trem. O trem parou na primeira estação. As portas se abriram com um suspiro. Um homem alto com um sobretudo escuro sentou-se em frente a ele. Mas tudo parecia normal, cotidiano. Era como um déjà-vu perturbador. A próxima parada chegou. Um anúncio incompreensível ecoou pelo vagão, como se o português tivesse se transformado em grego, seguido por um chiado agudo que feria os ouvidos. As portas se abriram. Ninguém entrou. Ninguém saiu. A plataforma estava vazia como um estádio após um jogo cancelado. Arthur observou a plataforma deserta. Era uma estação pequena, mal iluminada, como uma rua escura em uma cidade do interior. Sombras dançavam nas paredes, como se tivessem vida própria, como se fossem entidades de outro mundo. O vento frio entrava pelo vagão, trazendo consigo um odor desagradável, metálico, como o cheiro de sangue. As portas se fecharam com um estrondo, aprisionando Arthur naquele palco de horrores. O trem começou a se mover lentamente, como se estivesse relutante em seguir viagem, deixando para trás a estação desolada. Arthur sentiu um calafrio percorrer sua espinha, como se um fantasma tivesse passado por ele. Algo estava errado, ele tinha certeza. Mas o quê? Era um mistério a ser desvendado. Um assento vazio. Mistério no ar. Arthur olhou ao redor, procurando respostas nos rostos dos outros passageiros. O homem corpulento, que lia o jornal, havia sumido. O jornal ainda estava lá, dobrado sobre o assento vazio. Arthur verificou o corredor, mas não havia sinal dele. Ele olhou para os outros passageiros, buscando alguma reação, mas nada. Ninguém parecia ter notado o desaparecimento. Parada. 2. O medo se instala. O trem parou novamente. Outra estação deserta envolta em sombras e silêncio. As portas se abriram, revelando a plataforma vazia. Ninguém entrou. Ninguém saiu. O silêncio era ensurdecedor, amplificado pela tensão. Arthur sentiu um nó na garganta, um aperto no peito. O medo, frio e paralisante, o dominava. Sozinho, na multidão. O trem partiu novamente, deixando para trás a estação deserta. Ele estava sozinho agora, exceto pela mulher idosa que dormia. E o homem alto com o sobretudo, observando tudo com seus olhos indecifráveis. O silêncio no vagão era ensurdecedor, como se o próprio trem estivesse prendendo a respiração. O ar pesado e gélido, como o hálito de um fantasma. Arthur olhava pela janela, mas só via seu próprio reflexo. Um rosto pálido, com olhos arregalados de medo. Recomeço. Sinistro.
A volta ao início. De repente, o trem freou bruscamente, jogando Arthur para frente. Ele se segurou no assento para não cair, o coração batendo forte no peito. Olhou pela janela, procurando se orientar. A estação. A mesma estação do início, com o relógio marcando 23h59, como se o tempo estivesse congelado. As portas se abriram, revelando a plataforma deserta como um cenário se repetindo. Arthur viu seu reflexo nas portas de vidro, como se estivesse frente a frente consigo mesmo. Parecia mais velho, mais cansado, marcado pelo terror que havia testemunhado. Seus olhos refletiam o horror que havia testemunhado, como um espelho da alma. Ele se levantou, as pernas bambas, sentindo o peso do medo em cada passo. Saiu do trem, cambaleando como um bêbado tentando se manter em pé. Olhou para trás, para o trem que o havia aprisionado em seu inferno pessoal. O homem de sobretudo e a mulher adormecida continuavam lá, alheios à sua partida, presos naquele ciclo macabro. Preso no tempo. A terrível realização. Arthur observava o trem partir, as luzes traseiras desaparecendo na escuridão como vagalumes na noite. A plataforma estava deserta novamente, devolvida ao seu silêncio fantasmagórico. O vento frio uivava, como se lamentasse sua sina, como se a própria noite estivesse triste por ele. Então, como um raio que corta a escuridão, a terrível realização o atingiu. Estava preso em um loop temporal, condenado a reviver aquela noite infernal para sempre, como um personagem amaldiçoado. Testemunhando o desaparecimento dos passageiros, sentindo o medo corroer sua alma, noite após noite. Uma onda de desespero o atingiu em cheio, afogando-o em um mar de angústia. Ele gritou, um grito rouco de pura angústia, um pedido de socorro que se perdia no vento. Mas ninguém o ouviu. Estava sozinho naquele inferno sobre trilhos, esquecido pelo tempo e pelo destino. Preso no tempo, à mercê de um destino cruel e inexplicável. Desespero infinito. A luta contra o destino. A cada loop, a cada repetição daquela noite infernal, Arthur tentava mudar o curso dos eventos, como um jogador tentando encontrar a jogada perfeita. Tentava avisar os outros passageiros, impedi-los de desaparecer. Mas era inútil. Ninguém acreditava nele. Suas palavras eram recebidas com olhares vazios, como se ele falasse em uma língua desconhecida. E aqueles que acreditavam, que se deixavam levar por seu desespero, também desapareciam na próxima parada, tragados pelo mesmo destino cruel. Ele estava preso em um ciclo infinito de terror e desespero, condenado a assistir ao mesmo filme de terror sem poder fechar os olhos. A cada repetição, a esperança diminuía, dando lugar à resignação, como uma flor que murcha lentamente. A certeza de que estava condenado a vagar naquele trem para sempre o corroía por dentro, como um parasita se alimentando de sua alma. Mas algo dentro dele se recusava a desistir. Uma chama que se recusava a se apagar. Uma fagulha de esperança ainda ardia em seu coração, alimentando sua vontade de lutar. Ele não se entregaria àquele destino cruel sem lutar. Continuaria buscando uma saída, uma forma de quebrar o ciclo e escapar daquele trem infernal, mesmo que isso levasse uma eternidade. O trem da meia-noite. Uma jornada sem fim. O trem da meia-noite seguia seu curso, cruzando a escuridão com um rugido fantasmagórico, como um grito de agonia que ecoava pela noite. Em seu interior,
Arthur, o passageiro eterno, observava o mundo passar, preso em um loop temporal de terror e desespero, condenado a carregar o peso de sua sina. A cada parada, a mesma agonia. A cada recomeço, a mesma esperança frustrada. O trem da meia-noite, um símbolo de sua sina cruel, o carregava para sempre em sua jornada sem fim, um lembrete constante de seu destino. E assim, Arthur permanecia, um prisioneiro do tempo, fadado a reviver o mesmo pesadelo noite após noite, para sempre perdido nos trilhos do destino. O trem da meia-noite, um lembrete constante de que algumas jornadas não têm fim, apenas um eco infinito de terror.